Shalom Adonai, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao curso de extensão. O tema proposto é as perfeições do Salmo 23. Meu nome é Gessa Nascimento, estou me formando em teologia, bacharelado, o desafio é grande. O curso aqui é um curso de extensão que para mim vai servir como um estágio. Espero que você possa bem aprender um pouco mais de teologia, um pouco mais da palavra de Deus. Qualquer dúvida aqui você pode colocar nos comentários, pode me responder no formulário que eu mandei para cada aluno. O desafio é grande justamente por ter que gravar vídeos, né? E jogar na rede social, jogar no YouTube. E sempre é um desafio muito grande. Afinal, nós, alunos, não queremos nos expor, porque os erros de português às vezes acontecem, alguma citação errada pode ocorrer. Enfim, eu sou aprendiz aqui e tenho vários mestres que me ensinaram que ninguém é tão grande que não possa aprender e ninguém é tão pequeno que não possa ensinar. E aqui eu estou compartilhando com vocês um estudo do Salmo 23. Eu estou usando aqui o PowerPoint, o velho PowerPoint, eu sou da velha guarda. Até tentei usar outros aplicativos, o OBS Studio, mas não deu certo. Meu computador é bem limitado, a placa de vídeo é limitada também. Mas independentemente do aplicativo, acredito que o conteúdo em si é muito importante, muito relevante. Procurei fazer uma pesquisa acadêmica, vou fazer as citações aí, todas as citações diretas que farei, coloquei aí nos slides para que vocês possam acompanhar. Vou usar muito também a Bíblia Sagrada. Por favor, sejam um cristão bereano. Você sabe quem que são os bereanos? Não sabe? Vamos lá. Vai na Bíblia, pesquise lá, descubra o que é ser um bereano. Espero que nesse curso você se porte como um bereano. Vamos prosseguir a aula aqui. No próximo slide, toda vez que for mudar de slide, que se houver um movimento que eu tenho que mudar aqui manualmente. O texto diz: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É um salmo maravilhoso, é um texto muito conhecido. Confesso para minha audiência que meu TCC foi sobre o Salmo 23. Eu já li alguns livros sobre o Salmo 23, alguns estudos, alguns comentários bíblicos, e a impressão que eu tenho é que eu conheço pouco ainda, porque a palavra de Deus, o nosso conhecimento é como uma gota, e a palavra de Deus é como um oceano, há muito a ser descoberto ainda. E toda vez que nós debruçamos sobre este salmo ou sobre a própria Bíblia, podemos aprender. Espero que você consiga aprender aqui, como já citei, vai ser as perfeições do Salmo 23. Vamos prosseguir? Salmo do pastor, vezes o Senhor do Salmo. Aqui aparentemente é um paradoxo, né? Uma contradição aqui que eu quis exemplificar, colocando um sinal ali de um contra outro. Mas na verdade isso aqui é uma ilustração de como nós devemos conhecer o Salmo do pastor e como nós devemos conhecer o Senhor do Salmo. A fonte está citada aqui nos slides, é Psiquiatria de Deus, o autor que é o Charles Livingston Nally, da editora Betânia. O autor nos conta uma ilustração que havia um concurso de locução e cada um tinha que falar o Salmo 23. Ao final do concurso, o primeiro concorrente, um dos concorrentes, era mais jovem, muito ilustrado, conhecia toda a técnica da oratória, tinha bom timbre vocal, e ele começou a citar o Salmo 23, e no final a plateia aplaudiu efusivamente. Posteriormente, um outro senhor, que foi falar o Salmo 23, errava algumas palavras, puxava um R, assim como eu puxo, tinha uns tropeços de português, era falho, tinha voz trêmula,
que já era um senhor de idade, a sua voz já não tinha muita vibração, era trêmulo, mas ele leu o Salmo 23 com o coração e com a alma. No final, quando ele terminou a citação, terminou a declamação, a plateia estava chorando. O jovem, o primeiro concorrente, o jovem mais capacitado, olhou para os jurados, olhou para a plateia e disse: eu conheço o Salmo do pastor, mas esse senhor aí conhece o Senhor do Salmo. É o desafio, é o que eu me proponho a fazer. Não somente conhecer o Salmo do pastor, mas conhecer o Senhor do Salmo. E no curso aqui que estarei ministrando, falando do Salmo 23, todo o curso aqui ele vai ser supervisionado pela Uninter, pela equipe Uninter. Então, o estágio que estarei fazendo, o curso que estarei fazendo aqui, ele vai ser no modo acadêmico, mas evidentemente usando, no caso, os 3 pilares da teologia, né? Que é qual que é, vamos lembrar, é a Bíblia Sagrada, é a cosmovisão e é a tradição. Mas o principal pilar aqui que eu vou trabalhar e sempre vou trazer referências vai ser a Bíblia. Vamos prosseguir? As 23 perfeições do Salmo 23. Aqui a referência está na Bíblia de Estudo Deik, da editora Cepiadei e Atos. Está na página, eu até marquei aqui nos meus esboços, 989, 989. Vai lá. Lá nessa Bíblia Deik, ele tem apenas o esboço das 30 lá fala as 30 perfeições do Salmo 23. E baseado nessas 30 perfeições do Salmo 23, eu extraí 23 e adaptei outras, coloquei outras que não tinham. E a referência está aí. Então o desafio do curso vai ser falar sobre as 23 perfeições do Salmo 23. Por favor, tenha paciência comigo, tá? Porque o primeiro tópico aqui, o Senhor, que é o Deus perfeito, vai ser um pouquinho mais demorado. Vai ser um vídeo um pouco mais longo, onde nós vamos explorar por que o Senhor é o Deus perfeito. Evidentemente, por mais que o vídeo tenha 1 hora de estudo, ou 1h20, 1h30, você pode ficar 10 horas, 20 horas, o tempo que for falando sobre Deus, você nunca vai esgotar o tema. Então eu trouxe os principais tópicos aqui, segundo alguns doutrinadores, alguns escritores, segundo a Confissão de Fé de Westminster, e falaremos mais na frente, mas é impossível. Então o curso em si ele vai ter muito material, mas um curso completo que fale sobre Deus é praticamente impossível. Mas vamos lá. Então eu vou ler os 23 tópicos aqui, e quando eu ler, vocês por favor repitam. Tá? Eu vou ler o primeiro aqui, vocês repetem o primeiro, eu vou ler o segundo, vocês repetem o segundo, e daí posteriormente nós já entraremos no próximo slide ali, que falará do Senhor, o Deus perfeito. Vamos lá? O Senhor, Deus perfeito. Repetiram? O Senhor, Deus perfeito? Vamos lá. Segundo, meu pastor é o guardador perfeito. Repete. Nada me faltará é satisfação perfeita. Deitar-me faz é descanso perfeito. Verdes pastos é suprimento perfeito. Guia-me é direção perfeita. Mansamente é o modo perfeito. Águas tranquilas é a paz perfeita. Refrigera minha alma é a restauração perfeita. Veredas da justiça é o caminho perfeito. Amor do seu nome é objeto perfeito. Não estou escutando vocês repetir. Vamos lá, vamos participar da aula. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, é a confiança perfeita. Não temeria mal algum, é a proteção perfeita. Tu está comigo, é a companhia perfeita. A tua vara e o teu cajado me consolam, é o consolo perfeito. Repetiram? Vamos para o 16º. Preparas uma mesa perante mim, é o hospedeiro perfeito. Observe bem agora, o 16 e o 17, preparas uma mesa perante mim, eu extraí dele duas
duas metáforas que estarei trabalhando. Então, o 16 aqui é preparas uma mesa perante mim, é o hospedeiro perfeito. A mesma passagem, preparas uma mesa perante mim, é o pastor perfeito. Agora o 18º, na presença dos meus inimigos, segurança perfeita. Unges minha cabeça com óleo, é unção perfeita. O meu cálice transborda, é alegria perfeita. Certamente é garantia perfeita. Bondade e misericórdia é benevolência perfeita. Na casa do Senhor por longos dias é o destino perfeito. Repetiram? Quando falamos em voz alta, quando repetimos, facilita na memorização e também a aula fica menos cansativa e a gente consegue prestar mais atenção, a aula fica mais didática. Então, toda vez que eu pedir a participação dos senhores aqui, por favor, participem para que possam aprender mais. E não é uma ordem, é um pedido. Vamos prosseguir? Então, o primeiro tópico aqui, a primeira perfeição do Salmo 23 é o Senhor é o Deus perfeito. De cada púlpito da nação precisa ser proclamado que Deus ainda vive, que Deus ainda observa, que Deus ainda reina. A fé agora está no crisol, sendo provado pelo fogo. E não há lugar adequado de descanso para o coração e para a mente, a não ser o trono de Deus. O que se faz mistério agora, como nunca antes, é a demonstração completa, positiva e construtiva da divindade de Deus. Enfermidades drásticas exigem remédios drásticos. As pessoas estão cansadas de trivialidades e meras generalizações. Exige-se algo mais definido e específico. Um xaropinho adocicado pode ser servido para criança manhosa, porém o complexo vitamínico contendo ferro é mais adequado para adultos, e nada conhecermos com maior possibilidade de infundir vigor espiritual em nosso ser do que a compreensão bíblica da plenitude do caráter de Deus. Está escrito: o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Daniel 11:32. Essa citação aí, ela está na íntegra, está no livro do Arthur Pink. O título do livro é Deus o Soberano, como está ali, está na página 18 essa citação aí. E por que eu fiz a citação aí? Porque o autor ele escreveu esse livro, que Deus é soberano, há muito tempo atrás, aproximadamente 60 anos ou 70 anos. E nunca essa mensagem parece que vai se tornar velha. A impressão que temos é que desde o início do cristianismo, o povo, os cristãos, essa mensagem é contemporânea. E nós, como cristãos, como povo de Deus, devemos estar atentos, porque devemos sempre olhar para o trono de Deus. E aqui a proposição, o argumento que ele usa é: o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Aqui ele usa uma passagem de Daniel para reforçar que sempre devemos olhar para o trono de Deus. Por quê? Há algumas ocasiões, há alguns desastres naturais que, quando acontece, invadem os noticiários, invadem as manchetes, e muitos perguntam: onde que está Deus? Sempre é feito esse tipo de pergunta, essas conjecturas, e sempre o homem, principalmente, querendo colocar Deus contra a parede. O autor aqui nos convida a falar: Deus ainda é Deus. Deus ainda é soberano, independentemente das circunstâncias. Deus é soberano. Por exemplo, o terremoto que ocorreu lá no Haiti, que matou de 200 mil pessoas, assombrou a muitos. Só que quando há um tipo, às vezes, quando há um evento, um desastre na natureza, como terremoto, como maremoto, como os furacões muito recorrentes, principalmente na América Central, na América do Norte, evidentemente que sempre tem as imagens e salta nos olhos ver tanta destruição, ver o poder da natureza. Só que aquele evento parece que não nos atinge. Por que não nos atinge muitas vezes? Porque somos meros espectadores. Agora, recentemente, veio um evento que atingiu a toda a humanidade, que é essa pandemia da qual nós estamos vivendo, que atingiu a ricos, a pobres, a países desenvolvidos, países subdesenvolvidos. Ele não fez distinção de raça, não fez distinção
de conhecimento, de formação cultural, nada. Pelo contrário, levou a muitas pessoas. E a impressão que tem quando acontece uma pandemia, vivemos tempos difíceis, tempos sombrios, pensamos que Deus está permitindo que isso aconteça. Onde que está Deus? Nós, como cristãos, precisamos saber que o Senhor é Deus perfeito, que Ele está no controle. Deus é soberano. Vamos trazer aqui uma lição do Salmo 46, ainda nessa mesma temática do que o autor Pink ele escreveu. Eu vou abrir aqui o Salmo 46 e vamos pegar aqui, deixa eu ver se eu acho o Salmo 46. Salmo 46 é fácil de achar, né? Vamos lá? Deus, olha o versículo 1, eu vou ler o versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu vou ler o versículo 5. Por favor, pegue sua Bíblia aí, vamos lá. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará a romper da manhã. Está com a Bíblia na mão? Vamos lá? Versículo 8. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Vamos lá? 3 lições aí, ó. Vou marcar 3 lições. Tá vendo 3 lições? Deixa eu trocar os dedos que fica melhor. 3 lições. Tá vendo 3 lições? Primeira lição qual que é? Deus é. Deus é. Segunda lição, no versículo 5, Deus está. Terceira lição, Deus faz. Aprenderam? Então, o que o salmista está falando? Ele falou que Deus é. E aqui é justamente o que o autor fala, o autor Arthur Pink. Ele fala que Deus é soberano. Deus está. Vamos estudar mais adiante, falando sobre a onisciência e a onipresença divina, também a onipotência. Mas devemos saber que Deus está. E o último versículo aqui, que é o versículo 8, Deus faz. Então as 3 lições aqui do Salmo 46 e também desse slide aí, que Deus é, Deus está e Deus faz. Deus é, Deus está e Deus faz. As igrejas estão parcialmente fechadas, muitas ficaram muito tempo fechadas, às vezes enfrentamos dificuldade financeira, a pandemia vem, pegou todos, perdemos nossos parentes, mas Deus é. Muitas vezes eu não consigo, busco resposta e buscamos resposta e não vamos ter todas as respostas possíveis. Por exemplo, Jó. Alguém sabe por que Deus provou Jó? Deus deu a resposta. Jó, te provei por isso, por aquilo? Não deu. No final lá do capítulo de Jó, Deus começa a fazer perguntas para ele. Jó, quando eu fundava a terra, onde é que você estava? Começa a fazer várias perguntas que Jó falou, é impossível, em absoluto, sem responder nada. E Jó, ele se humilhou. Então, independente da circunstância que Jó passou, as dificuldades que ele passou, ele falou, Deus é. Deus está e Deus faz. Amém? Então, o Senhor, o Deus perfeito, vamos retirar essas 3 lições aí do Salmo 46. Embora estejamos assustados, passando dificuldades, sabemos que Deus é, está e Deus faz. Vamos ao próximo slide. Breve Catecismo do Westminster. Ainda explorando esse tópico aí, que é o Senhor, o Deus perfeito, eu trouxe aqui a Confissão de Fé do Westminster. É uma confissão de fé muito conhecida, é muito divulgada, os nossos irmãos presbiterianos aí usam bastante, batista acredito que também, e ela é muito didática. E dessa confissão de fé se originou o Breve Catecismo do Westminster e o Catecismo Maior do Westminster. E essa definição de quem é Deus foi dada por teólogos, foi dada por estudiosos da época, isso foi feito na Inglaterra, e é em cima dessa definição que eu quero trabalhar, sobre esse tópico 1, o Senhor, Deus perfeito. Quem é Deus? Deus é Espírito infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Olha, João 4,24 diz, Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Usando o Novo Testamento também. A pergunta de retórica ali que alguns autores, alguns professores fazem, o que significa, qual a implicação em dizer que Deus é Espírito?
Deus é espírito. Muito bem, me define o que é espírito. Não temos a definição completa, ou não tem uma definição que fale todas as características do espírito, mas sabemos aquilo também que o espírito não é. Sabemos o que é e sabemos o que ele não é. E sabemos principalmente as implicações em dizer que Deus é espírito. Vamos prosseguindo? Por espírito, queremos dizer que Deus é uma substância não material e uma ciência sem mistura, sutil e pura, que não é composto de corpo e alma e não tem prolongamento anatômico das partes do corpo. Olha que interessante aí, né? Quando eu me proponho a falar quem é Deus, por favor, tenha calma aí, crente. Ninguém, nenhum teólogo, nenhum estudioso, filósofo tem a capacidade de falar quem exatamente Deus em sua exatidão, na sua totalidade. Nós vamos falar um pouco, um percentual, não sei que percentual é esse, mas apenas o que a Bíblia nos revela, porque Deus quis se revelar ao homem e muitas vezes Deus usa a linguagem humana para falar suas ações e o seu modo de agir e o seu relacionamento com a humanidade, mas jamais qualquer ser humano, independentemente do seu conhecimento cultural ou da sua bagagem teológica, pode vir falar, Deus é isso, Deus é aquilo. Não, aqui é somente o que a Bíblia quis revelar, o que Deus falou que ele é. Tá? Então toda afirmação, inclusive a Confissão de Fé do Westminster, ela usa a Bíblia. Então, por favor, tenha sua Bíblia na mão aí e vão me acompanhando o estudo. Aqui tem uns versículos, no caso, quando fala que não é um prolongamento anatômico das partes do corpo, alguns versículos que precisam um pouco usar a hermenêutica para que possamos ter a interpretação correta, que muitos, às vezes, leitores da Bíblia acabam se confundindo. Deus usa uma linguagem humana para que possamos entender, né? Senão ninguém entenderia a maneira como Deus é e como Deus age, aquilo que Ele quis revelar a nós. Vamos prosseguir? Olha o versículo, ao Salmo 91:4 aí. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás, e a tua verdade será teu escudo e broquel. Salmo 91, versículo 4 aí. Porque algumas pessoas leem essa passagem e podem interpretar aí que Deus é anjo, Deus tem asa. Podem. Alguns que são bem taxativos, está escrito na Bíblia, não está escrito, não tem outra conversa. Só que a Bíblia é interpretada pela própria Bíblia. Vamos pegar um outro versículo aí para exemplificar o que Deus quis dizer. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a sua casa ficará deserta. Aí Mateus 23, 37 e 38. A referência aqui, eu chamo a atenção para vocês, por favor, olhe para a referência aqui, Thomas Watson, o escritor. Primeiro, aqui Jesus, quando ele fala sobre Jerusalém, ele fala sobre a proteção. Quando Deus fala das suas asas, ele fala que está protegendo. E a explicação está muito clara, né? Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos. É uma comparação. Não, mas me permitam, por favor, tem pessoas às vezes que é muito taxativo, eu encontrei alguns taxativos assim na minha caminhada. Está escrito, Jesus disse que viria como ladrão da noite. Qual parte que nós devemos aplicar? Que Jesus vai vir, vai entrar, vai matar todo mundo? Que o ladrão vem senão para matar, roubar, destruir. O elemento que Jesus usa do ladrão da noite é o elemento surpresa, apenas o elemento surpresa. As demais características não tomam para si. Então, por favor, você que é muito taxativo aí, procure estudar um pouco mais hermenêutica, usar a própria Bíblia para interpretar a Bíblia, procure orar um pouco mais, para que o Espírito Santo, o Criador, possa estar te esclarecendo algumas passagens bíblicas aí, para que possamos crescer mais em graça e em conhecimento. E também a implicação em dizer que Deus é Espírito é que Deus não pode ser representado. Aqui, ó, leia lá Êxodo 20, capítulo 20, versículo 4. O que fala Êxodo?
Lá tem os 10 mandamentos, Êxodo 24. Vamos ler aqui, por favor. Me dê 10 segundos aqui. Êxodo é fácil de achar, é o segundo livro da Bíblia aqui. Eu não vou ter dificuldade em achar Êxodo. Versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há em cima do céu, nem debaixo da terra, nem das águas debaixo da terra. Aqui é uma advertência que Deus dá ao povo de Israel, porque na época havia uma certa propensão ou cultura do povo querer desenhar Deus, desenhar outros deuses e reproduzir imagem ou desenhos e ficar adorando. Inclusive, vocês lembram bem, quando Moisés desceu, a primeira vez que ele esteve no monte lá e recebeu os 10 mandamentos, o povo estava adorando bezerro de ouro. Então, a insanidade ou a falta de conhecimento, e principalmente quando a pessoa não busca, não procura seguir os mandamentos ou os povos pagãos, acontecia coisa absurda. Estava adorando um bezerro de ouro lá, e Moisés quebrou as pedras dos mandamentos. Aí vocês conhecem bem a história. Mas voltando aqui, eu faço uma pergunta de retórica novamente. Alguém desenha o espírito aí para mim? Pega uma caneta, vamos lá. Quem que desenha isso aí? Desenha o espírito para mim. Alguém arrisca? Vamos lá, desenha o espírito. Faz um desenho do espírito, é impossível. E como que nós agora vamos querer desenhar Deus? É isso que o ensinamento, o que os mandamentos estão falando é justamente sobre isso. Que não há nada que possa se comparar a Deus. Moisés, ele estava com Deus, Deus conhecia-o pelo nome, tinha um relacionamento, ele subia no monte lá e conseguia ver a glória de Deus, mas ele não via a totalidade nem a face de Deus. Houve um momento que ele falou: Senhor, eu quero ver a sua face. Deus falou a Moisés: Moisés, se você ver a minha face, você morre. Por quê? Se não tem, o nosso corpo humano é limitado. E ver a glória de Deus, o Senhor Deus perfeito, nós jamais o veremos nesse corpo que nós estamos. Em sua essência, jamais o veremos. E ficaremos vivos. Foi isso que Deus falou a Moisés. Vamos prosseguir? A pergunta aqui agora que o Thomas Watson ainda faz é em que Deus se refere de outros espíritos? Vamos ler a resposta. Devemos distinguir entre os espíritos, primeiramente dos anjos, que também são espírito. Os anjos são criados, Deus é um espírito não criado. Os anjos são finitos e capazes de ser aniquilados. O mesmo poder que os criou é capaz de reduzi-los a nada. Deus, porém, é um espírito infinito. Anjos são espíritos? São. Demônios são espíritos? São. Sim, concordo. Está na Bíblia. Deus espírito é espírito. Só que vamos ler a resposta. Vamos ler a resposta, ler a definição quem é Deus, segundo a Confissão de Fé de Westminster. Deus é espírito infinito, os anjos são finitos. Deus é eterno, os anjos não são eternos. Deus é imutável. Ah, mas os anjos mudam? Vamos fazer um estudo de angiologia aqui, não é o objetivo do curso, mas anjos mudam? Mudam. Eles têm o seu livre-arbítrio. Para reforçar o meu argumento, eu vou usar a Bíblia, né? Que o meu argumento pode ser falho, mas quando se usa a Bíblia, não há falha. Vamos lá, eu vou ler Judas. Judas, capítulo 1, versículo 6, que diz: E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas até o juízo daquele dia. Os anjos que não guardaram o seu principado. É bem claro. 1/3 da parte dos anjos se rebelou, não guardou o seu principado. Ou seja, mudaram. Só que Deus não muda. Deus é imutável. Sabedoria. Os anjos são sábios? Sim, mas são limitados. São poderosos? Tudo aqui neles é limitado. Deus é ilimitado em sua essência. Então, é essa diferença aqui que o Thomas Watson
procura explicar, e no livro dele aí, se alguém quiser ler, é um comentário dele, vai ter explicações bem mais aprofundadas. Vamos prosseguir? Infinito. Deus é Espírito infinito. Aqui ele faz uma pergunta. Aliás, deixa eu voltar aqui. Primeiramente vamos falar sobre 1 Reis 8:27 aqui. Quando Davi quis construir um templo para Deus, ele falou, qual que foi o sentimento do coração de Davi? Deus sempre está habitando em tendas, que quando foi instituído o primeiro dos tabernáculos, né, não era um templo, era um templo móveis. E Davi questionou isso, falou, Deus sempre esteve em templos construídos de cortinas, e eu aqui eu habito em casa de cedro. Quando ele se tornou rei, né, se tornou poderoso, eu quero fazer uma casa para Deus. Ele foi falar com o profeta falou, vai lá, faz o que está no seu coração. Aí Deus falou com o profeta, e o profeta voltou-se para Davi, e Deus, usando o profeta, falou, quem que é você, Davi? Quem é você? Quem você era? Você estava detrás das ovelhas, era um anônimo. Dentro de Israel era um desconhecido. Toda a honra que você tem, o nome que você tem, quando você lutou com o urso, com o leão, quando você derrotou o gigante Golias, foi por mim. Fui eu que dei para você. Eu te dei o nome. Como que você quer construir uma casa que possa me conter? E Deus ainda continua falando, você é um homem de sangue. Portanto, você não construirá uma casa para minha glória, mas o seu sucessor, ou um dos seus filhos, assim o fará. E Salomão fez um templo muito magnífico, e na inauguração do templo, esse versículo aí ele falou, mas na verdade habitaria Deus na terra, eis que os céus até os céus dos céus não pode conter, quanto menos essa casa que eu tenho edificado. Nenhuma igreja pode conter ou falar Deus está somente ali. Não. Deus é onipresente. Então, a ideia que Davi tinha, Deus chamou sua atenção e Deus cumpriu uma promessa que ele tinha feito para Davi na construção do templo. Inclusive, quando lemos ali a história, a casa de Deus se encheu de fumaça, se encheu de sua glória, e os sacerdotes não puderam ficar em pé diante da presença de Deus, pela manifestação, porque Deus tomou aquele lugar foi consagrado a Deus. Mas a atenção que Deus dá nenhuma casa pode me deter, nenhuma casa pode se conter Deus. Por isso, quando fala que Deus é infinito, nós nos assustamos. Vamos para o próximo slide aqui. Tem uma pergunta bem aqui que quero compartilhar. Por que a ideia de Deus ser infinito perplexa a nossa mente? É uma verdade absoluta, né? Que é impossível de ser contrariada, o infinito. Mas nós conseguimos explicar? A nossa mente aí, por favor, reflita. O que é o infinito? Vamos pensar um pouco aqui. Estamos em Cascavel, aí Paraná, pelo sotaque perceberam já, né? O R é forte pra caramba. Paraná, Brasil, América Latina, planeta Terra. Estamos na nossa Via Láctea aqui. E depois, o que vem? Vem outra Via Láctea. Depois vem aqui. Conseguiu acompanhar o raciocínio? O infinito perplexa nossa mente. Por quê? Porque somos seres finitos, e o finito não se pode compreender, e o finito não pode compreender o infinito. Não podemos conhecer toda a verdade sobre Deus, nem compreender totalmente a mínima parte ou detalhe de verdade sobre Ele. Olha a referência ali, já mudou a referência, né? Aí é o Catecismo Maior. Johannes
Quem lê esse sobrenome que merece um prêmio é Gerhardus Voss. Acredita aí que eu vou virar meme aí por causa desse sobrenome. Mas é um escritor, ele também fala sobre esse tema aí e fala com maestria. E aqui a resposta que ele dá é justamente o que eu estava pincelando anteriormente, que a nossa mente perplexa, porque somos seres finitos. Se nós formos o próximo item aqui, é eterno. Como nós fomos criados, a eternidade também não consegue entrar em nossa mente. E o infinito, Deus é infinito. Então, o Deus da Bíblia, o Deus da nossa teologia bíblica, saudável, pura, é Espírito infinito. Vamos próximo slide. Eterno. Vamos ler aqui, tá? Salmo 90, versículo 1 e 2 aqui. Que fala sobre o Deus eterno. Estou acompanhando aqui todo o estudo que eu for dar, eu vou trazer os slides aqui, eu tenho algumas anotações e às vezes quando começo a falar ou ministrar sobre um determinado assunto, vem à baila alguns conceitos e nem todas as vezes vou trazer referência aqui, porque alguma citação vai estar na Bíblia, vai estar em livros que eu li, mas com certeza toda a citação que eu falar aqui, ela vai ser baseada em livros e, na medida possível, eu vou trazer aqui a bibliografia para vocês. Eterno. Qual a implicação em dizer que Deus é eterno? A resposta já está aí. Medimos a nossa existência pelo tempo passado, presente e futuro, mas Deus não está limitado pelo tempo e nem por isso deixou de se revelar dentro do nosso ponto de referência, o tempo, a fim de tomarmos conhecimento dessa revelação. O versículo aí, conseguiram compreender bem? Leem um pouquinho rápido. Mas o versículo ali, vamos ler Salmos? Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem ou que Tu formasse a terra e o mundo. Mesmo da eternidade a eternidade, Tu és Deus. O que o Salmo 46, versículo 1 falava? O primeiro tópico, Deus é. Então, desde a eternidade, Deus é Deus. É exatamente isso que o escritor dos Salmos falou. E quando falamos da eternidade, é o mesmo argumento que nós usamos para definir o infinito. Com licença. Porque o infinito não cabe muitas vezes em nossa mente, assim como o eterno, porque nós somos seres criados. Tanto é que se formos olhar, principalmente os filósofos gregos, que tinham fama dos seus mais conhecidos, usavam mais a razão, é impressionante como todos eles eram pagãos. Adoravam a Deus, muitos deles faziam sacrifícios humanos. Só estudar a história. Leia o livro Catacumbas de Roma. Catacumbas de Roma, vou falar bem pausadamente. Vocês vão ver, é um relato muito triste do que acontecia na época e a insanidade que hoje muitos cultuam Sócrates, Platão, Aristóteles, aos gregos. Evidentemente tem o mérito deles, foram grandes filósofos, mas tiveram seus erros e foram, em muitos aspectos, foram muito pagãos. E quando nós voltamos ao tempo aqui, voltando aqui ao slide, que fala que Deus é eterno, Deus nunca mudou. Deus é eterno, sempre foi Deus. E o paganismo em si, como eu estava citando, ele sempre procura criar a imagem de um Deus como se fosse um homem. Alguém estudou a mitologia grega aí? A mitologia grega, como que ela é formada? Traição, adultério, assassinatos. Os deuses parecem mais como homens. Então os deuses pagãos é como se fosse a natureza humana decaída. E o Senhor, o Deus perfeito que estamos estudando nesse curso aqui, ele jamais fez isso. Ele sempre foi o Deus perfeito. Desde a eternidade, ele é. Me lembro agora, trazendo aqui um pequeno comentário. Alguém já ouviu falar, eu sempre procuro ilustrar isso, sobre o farol de Alexandria?
da minha plateia aqui. Pedro, Tiago e João estão na minha plateia, né? Vamos lá, Pedro, Tiago e João. Me defina aí, o que é Farol de Alexandria? Você lembra qual que é? Tem um livro do Emílio Conde, Igreja Sem Brilho, é o nome do livro. Eu não trouxe, não está aqui na citação, né? Mas eu estou falando aqui para vocês. Ele fala do Farol de Alexandria. O Farol de Alexandria, ele foi feito de mármore e foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Foi feito por Ptolomeu Filadelfo, e todos os navios que chegavam ali contemplavam a magnitude daquele farol, todo construído, engenharia da época bem avançada, e a impressão que se dava é que aquele farol de Alexandria ali permaneceria eterno, permaneceria para sempre, mas o terremoto acabou com tudo. Quem ouviu falar do farol de Alexandria? Poucas pessoas conhecem, porque o que o homem faz, as suas construções, os seus projetos, daqui a 20, 30 anos, muito, boa parte, 99% vão ser esquecidos. Fico apenas nos livros empoeirados de história. Muitas coisas que o homem faz. E quando olhamos para a palavra de Deus, e olhamos para esse Deus que é Espírito infinito e eterno, nós ficamos alegres, nos alegramos, porque sabemos que não é um Deus limitado, não é um Deus feito por mãos humanas. Quem quiser ler o Salmo 115 agora, me vem à mente, lê o Salmo 115 lá. Ele faz uma breve advertência, principalmente sobre adorar a imagens, adorar a Deus feito por mão de homens. Vamos prosseguir? Imutável, porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sereis consumidos. Malaquias 3:6. Vamos lá, agora Tiago 1:17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem variação, repetindo, em que não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1:17. A teologia de Louis Berkhoff. Ali está a referência, ele diz, a definição deles sobre a imutabilidade divina, sobre o Deus perfeito. Seu conhecimento e seus planos, seus princípios morais, suas volições permanecem sempre o mesmo. Até a razão nos ensina que não é possível nenhuma mudança em Deus, visto que qualquer mudança é para melhor ou para pior. Mas em Deus, a perfeição absoluta, melhoramento e deteriorização são igualmente impossíveis. Há um provérbio que diz que se você quer conhecer uma pessoa, dê dinheiro e fama ou poder a ela. Algumas pessoas dizem, a pessoa ela muda, outros falam, não, ele só mostrou o que ele era. Mas fato é que muitas pessoas, conforme a circunstância, elas mudam. Quando atinge seu projeto de poder, quando atinge seu propósito, elas mudam. Ou devido à influência externa ou ao seu caráter, não vamos chegar a uma conclusão definitiva ou unânime, mas certo é que pessoas mudam. Mas a mudança nem sempre é para o pior, a mudança às vezes é para melhor. Algumas pessoas, devido às dificuldades da vida, conseguem melhorar, conseguem ser mais humilde. Às vezes vem a doença, às vezes vem o desemprego, às vezes vem a incompreensão. Algumas decepções fazem com que cresçamos. E essa mudança que nós, seres humanos, temos, ela nem sempre é maléfica. Pelo contrário, às vezes ela é benéfica, quando a mudança é para melhor. Mas fato é que Deus é imutável. A implicação em dizer que Deus é imutável está no versículo anterior. Que Deus não muda. Então Deus tem um propósito, Deus tem o seu caráter, Deus faz suas obras. O relacionamento que Deus tem com a humanidade, se formos estudar através das dispensações, vemos um Deus amoroso, um Deus misericordioso. Quando fala que Deus é imutável, independentemente da circunstância e da ocasião, Deus sempre vai agir como Ele é. E essa é a esperança de toda a ovelha, de toda a pessoa, todo cristão,
que serve a Deus. A sua imutabilidade, ele não muda. Vamos prosseguir. Isaías 49, 15 e 16. Vamos ler, vai ser bastante Bíblia. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria e que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos eu te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. E quando nós olhamos para a humanidade, olhamos para a própria palavra de Deus, quantas crianças que não vieram a esse mundo devido ao aborto? E quantos aqueles que vieram ao mundo, quando ficaram adultos, souberam que sua mãe tentaram abortar e carregam marcas, carregam tristezas, muitas vezes se tornam adultos, se tornam pessoas de sucesso financeiro, mas dentro deles há uma marca que precisa ser tratada, a marca da rejeição. Outros foram abandonados e posteriormente foram adotados. Com certeza você já conhece uma pessoa, algum próximo de vocês que foi adotado. Muitos adotados conseguem superar essa barreira do desprezo ou do abandono, outros não. Só que eis que a palavra de Deus fala: uma mãe pode esquecer do filho, mas eu jamais me esquecerei de ti. Essa imutabilidade divina que faz com que todos aqueles que se aproximam de Deus, que quando leem a palavra, quando procuram seguir a Deus, ter a certeza de que Deus é imutável, jamais será esquecido de Deus. Como falamos anteriormente, pessoas mudam, circunstâncias mudam. A sua esposa, seu esposo podem mudar. Quantas vezes vemos casais que conviveram, que construíram tudo? Muitas vezes, quando o homem obtém o sucesso, troca sua velha guerreira, como diz o pastor Cláudio Duarte, troca a guerreira que construiu tudo por uma aventureira. Acontece, assim como algumas mulheres também. Só que agora eu sou obrigado a concordar com as mulheres, né? Que a grande maioria, pelo menos em comportamento, nós vemos homens que foram casados, construíram ministério, construíram tudo, aí de repente mudam. Pede o divórcio porque me apaixonei por uma menina 30 anos mais nova. Veja só que situação. Mas me vem à mente uma canção: tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Se vocês ficarem acordados, prometo que eu não canto mais. Se vocês dormirem, eu vou cantar novamente sim. Mas há hinos, há canções que falam sobre a imutabilidade divina. E é justamente sobre isso que estou falando. O Senhor, o Deus perfeito, ele é imutável. Sabedoria. Aqui eu vou usar o Salmo 139. Vamos ler? Deixa eu tomar uma água aqui, que minha garganta já tá... Daqui a pouco tô falando igual meu sobrinho, o Júnior. Ele é adolescente. Aí adolescente, como é que o adolescente faz? A voz começa a mudar, né? E eu não quero parecer adolescente para vocês aqui. Embora meu rostinho seja adolescente, né? 33.8 aí, mas eu não sou adolescente. Vamos prosseguir. Salmo 139, 1 e 4. Vamos ler? Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, Senhor, tudo conheces. Sabedoria. Aqui o Salmo 139 tem uma pregação do pastor... Deixa eu ver o nome dele aqui, que às vezes me foge a mente. Augusto Nicodemos. Me perdoe, tá? Esqueci o nome do pastor Augusto Nicodemos. É algo para mim muito grave. Porque o pastor Augusto Nicodemos, pastor Hernandes Dias Lopes,
Eu sempre procuro ver algumas pregações deles, aprender com eles, e são ensinadores maravilhosos. Por favor, você quer aprender um pouco mais a palavra, procure Hernando Dias Lopes, ou um outro que você conhece, pastor Cláudio Duarte, também fala muito sobre casamento e relacionamento. Acredito que você está aprendendo. Voltando aqui para a questão da sabedoria, o pastor... a idade vai chegando, né? O pastor Augusto Nicodemos, ele tem uma mensagem dele, eu até não marquei aqui certinho qual é o título, mas ele fala sobre o Salmo 139, e ele exemplifica muito bem ali os 3 principais atributos do Salmo 139. Que, vamos lá, vamos brincar com os dedos novamente. Onipotência, onisciência e onipresença. Vamos lá, onipotência, onipresença, onisciência. Esses 3 atributos estão no Salmo 139. Aqui eu vou trabalhar apenas a onisciência, que estamos aqui na sabedoria. O termo sabedoria, eu também vou usar aqui a onisciência como sinônimos, embora não sejam, mas a sabedoria faz parte da onisciência. E quando se fala de conhecimento, quando se fala em sabedoria, podemos ver que o conhecimento humano, a sabedoria humana, a ciência, ela se desenvolveu muito nas últimas décadas, inclusive pelo próprio cumprimento das escrituras. Então o homem hoje atingiu um grau, uma evolução tecnológica muito grande, só que muitos erros são cometidos ainda. Foi o filósofo Augusto Comte, que falou ordem e progresso. Ele acreditava que com o desenvolvimento tecnológico haveria menos classes sociais, haveria uma equiparação melhor, haveria uma justiça social. E na verdade não ocorreu isso. Na verdade que vemos que com o desenvolvimento, independentemente do modo, ou ao capitalismo, ou socialismo, sempre vai haver diferenças. Sempre vai haver diferença. E quando olhamos para a sabedoria humana, vamos pegar um exemplo aqui. Diversas agências de inteligência, inclusive, vamos entrar para a história aqui, a invasão do Iraque. Qual que foi o principal pressuposto para a invasão do Iraque? Foi que havia bombas nucleares, que havia armas químicas lá. E o relatório de inteligência dos Estados Unidos, entrando um pouco na história aqui, o próprio George W. Bush, posteriormente que teve a guerra do Iraque, ele reconheceu que houve um erro naquela guerra, porque o principal elemento motivador, o principal motivo ali era que havia bombas, que havia desenvolvimento de arma nuclear, e não havia. Ou seja, a inteligência, por mais desenvolvida que ela seja, ela falha. Vamos pegar aí o 11 de setembro, que assombrou a humanidade. Os relatórios de inteligência não conseguiram detectar aquele ataque terrorista. Por mais que o FBI, por mais que a CIA, que são as principais agências de inteligência do mundo, elas são limitadas. E é um conjunto de homens muito competentes, muitos estudiosos, são peritos na área que eles atuam, são especialistas renomados, dispensam qualquer tipo de apresentação, mas eles erram. Só que o Deus perfeito, ele é sábio, ele é onisciente, ele conhece tudo e a todos. Uma pessoa, um estudioso de comportamento humano, um psiquiatra, ele pode distinguir, por exemplo, de uma pessoa que está entrando em surto, quando uma pessoa está mentindo. Só que ele pode se enganar, mas Deus não se engana. O salmista fala, não havendo ainda uma palavra na minha língua, eis que logo tudo o Senhor, tudo conhece. Deus conhece tudo, conhece o íntimo do nosso coração, conhece os nossos pensamentos. Normalmente, quando lemos a Bíblia, ou algumas pessoas ficam apegadas apenas à palavra. Tanto é que Jesus disse
Está escrito, não adulterarás, mas eu vos digo que qualquer um que olhar para uma mulher e cobiçá-la, já adulterou com ela. Então a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes. Ela discerne o sentimento, ela discerne os pensamentos e principalmente ela nos volta a Deus. Porque muitas pessoas que procuram, muitos cristãos, eles acham que é só ato externo. E não é somente atos externos, palavras. Não é somente aquilo que sai da boca, mas pensamentos. Pensamentos. Então o padrão de justiça e de santidade de Deus, ele está bem acima. O padrão moral divino e que Deus impõe a todos aqueles que o seguem, não está somente em ações exteriores, mas principalmente naquilo que está em nossos pensamentos e em nosso coração. A motivação de nós fazermos o bem, a motivação de procurar estudar a Bíblia, a motivação de fazer um curso de teologia. Convenhamos, há pessoas que às vezes estudam a Bíblia para ficar como na faixa de Gaza, jogando bom para um lado, jogando bom para o outro, só trabalhando as discordâncias. Evidentemente, sempre há discordâncias, sempre há ponto de vista diferente. E as convergências? Quando Paulo escreve a igreja de Corinto, eu sou, como é que era lá, vocês lembram bem? Eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. E Paulo chama atenção, todos vocês são de Cristo. Não deve haver distinção, principalmente, e muitas pessoas querem colocar barreiras intransponíveis. Evidentemente, se pegarmos a tribo de Israel, havia as 12 tribos, e para cada uma delas havia uma promessa, mas todas elas chamavam Israel só. Então, igrejas, presbiterianos, meus irmãos batistas, meus irmãos da quadrangular, meus irmãos da Deus de amor, somos tudo um povo só, somos todos Israel de Deus. E dentro de cada igreja, dentro de cada denominação, eu não vou citar todos, tá? Mas nosso irmão Batista, acredito que eu já citei, existe o Israel, existe o povo de Deus. E Deus enxerga cada um, mesmo com suas diferenças, com seus ritos diferentes, com seus cerimoniais, alguns bate-palmas, outros não bate, alguns são mais exigentes em roupa, os outros não são, mas é todo Israel de Deus. E Deus, em sua infinita sabedoria, chama todo esse povo e fala, vocês são meu e eu conheço certinho vocês. E quando nós olhamos para a sabedoria divina, entendemos que Deus não se engana. Deus não se engana. Deus é Deus, infinitamente sábio. O próximo slide. Aqui a onipotência, poder. Se Deus... Vamos aqui ler Jeremias 32:17. Senhor Deus, eis que tudo fizeste, os céus e a terra, com o teu grande poder, e com o teu braço estendido, nada que seja demasiadamente difícil. Vamos ler Salmo 135:6. Tu, Senhor, tu, o que o Senhor quis, fez nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Aqui, quando nós estudamos a onipotência, entendemos sobre o poder, quando nós falamos sobre o poder, entendemos a onipotência. Como eu citei nos slides anterior, quando olhamos para os anjos, existiam anjos poderosos. Um anjo só matou 185 mil homens numa noite. Um anjo só que Deus enviou. Só que mesmo anjos poderosos, mesmo o arcanjo Miguel, eu li uma passagem ali em Judas, vocês lembram? Quando eu falo que os anjos mudaram o seu principado, mudaram o seu modo de agir, eles mudaram, tinham dois caminhos, preferiram seguir o pai das trevas, se rebelaram contra Deus. Posteriormente, aquele versículo, ele fala sobre Miguel. Vamos ler lá. Vamos ler em Judas, 30 segundos. Vamos lá.
Versículo 9, mas o arcanjo Miguel, quando contendia, Judas 1 e 9, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não usou pronunciar juízo e maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Aqui é uma advertência que Judas dá a alguns mestres, algumas pessoas. Olha o versículo 10 que ele diz, esses porém dizem mal do que não sabem e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Aqui uma advertência que Judas dá sobre alguns mestres e alguns que seguem o caminho de Caim, Balão e Corá. Ele cita Miguel. Ele cita Miguel porque era o arcanjo, o principal dos anjos, o príncipe dos anjos. E mesmo Miguel, quando ele foi agir, ele agiu com prudência, porque o poder dele é limitado. Mas Deus é ilimitado. Usei um exemplo aqui, está anotado. Quando um pedreiro aí, ele faz uma casa, podemos dizer, ele fez a casa, sim, ele fez a casa. Só que ele usou materiais, usou o quê? Vamos lá, concreto, usou tijolo, foi usando vários objetos, usando vários materiais ali para que a casa fosse construída. Então ele fez a casa, mas ele fez a casa a partir de materiais. É natural que ele faça isso. Um marceneiro vai lá e resolve fazer um objeto, resolve fazer um vaso. Ele faz o vaso a partir da madeira. Então, quando nós construímos algo, nós fazemos algo, nós fazemos transformação a partir de algo que já existe, a partir de materiais, de elementos já existentes na natureza. Quando Deus fez os céus e a terra, aqui nós vamos trabalhar sobre o poder divino. Vamos lá aprender quando Deus fez os céus e a terra, como é que é? Pegou sua Bíblia aí? Vamos para Gênesis. Gênesis 1 e 6. E disse Deus. Vamos ler 1 e 3 aqui. E disse Deus, haja luz e houve luz. Ao versículo 6. E disse Deus, haja expansão no meio das águas e houve separação entre as águas. Versículo 8, e disse Deus, ajunte-se as águas debaixo do céu num lugar e apareça a porção seca. E assim foi. Versículo 11, e disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. Versículo 14, e disse Deus, haja luminares para a expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles sinais para tempos determinados, para dias e anos. E tudo foi criado pela palavra de Deus, demonstrando um Deus poderoso. Por isso que nós cantamos, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Eu sou desafinado, todo desafinado gosta de cantar. Mas voltando aqui ao assunto, aliás, estamos no assunto ainda, falando sobre poder. Então, o Deus perfeito, ele é poderoso. Próximo slide. Santidade. Vamos falar agora sobre a santidade. Que o termo santo virou muitas vezes pejorativo. Aquilo é um santarrão. Aquilo é um santo. Você é um santo. Quando a palavra, qualquer palavra tirada fora de contexto, ela pode ser usada de pretexto para heresia ou para piada. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, quando olhamos para a boa teologia, principalmente a teologia bíblica, quando temos temor e principalmente cumprir o que Deus fala, não tomeis meu nome em vão, não usamos esses termos aí ao nosso bel prazer, principalmente para algumas piadas. Como vir que eu às vezes gosto de brincar, contar piadas, nós somos seres humanos, quem me conhece melhor sabe, mas devemos ter cuidado. Vamos lá, Isaías 6, 1 e 3. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo, os serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória.
A visão que Isaías teve, qual que foi o resultado qual a mudança que teve na vida dele? Qual foi o resultado dessa visão? Lembra? Uma reflexão importante. Quando Isaías ele viu o Senhor, ele disse: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Senhor. Então a experiência que ele teve foi de reconhecer a santidade dele, reconhecer o pecado dele. De quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós vemos que o Senhor, Deus perfeito, Ele é santo, nós reconhecemos nossos pecados. Eu estou ministrando esse curso, mas esse curso é para mim, principalmente para mim. Porque eu sou falho, eu sou pecador. Tem um escritor ali, o autor daquela canção que fala, né, que da Amazing Grace, John Newton, ele fala: eu só sei que eu sou um pecador miserável e que ele é meu salvador. Que escreveu, ele era um capitão de escravo, posteriormente ele se converteu e se arrependeu dos seus caminhos.